Declaro aberta, então, a sessão ordinária de julgamento contencioso tributário do município de Criciúma, sessão do dia 28 de julho de 2023. Antes de iniciar propriamente o julgamento, eu gostaria de registrar e agradecer a presença de todos, mas de uma forma muito especial da Antonella, que é a suplente do conselheiro Felipe, que está em férias, e do Dr. Edemar Sorato, que é suplente do Dr. Rafael, que se encontra o compromisso profissional no estado do Rio Grande do Sul. Eu agradeço especialmente a presença de vocês dois. Aproveito também para informar que os processos 634 534, que o recorrente era Juste Calor Serviços Médicos, ele teve um pedido de desistência para adesão ao programa de Refis, Recuperação Fiscal, e acabou então aproveitando esse programa e desistindo do processo. O mesmo ocorreu com o processo 640024, que o recorrente era Ariano e Rocha, advogados associados, que também houve um pedido para aderir ao Refis e, portanto, houve um pedido paralelo de desistência do processo. Dito isso, informo que hoje nós temos 3 processos para serem pautados. De antemão, informo que em 2 deles a conselheira Antonella está impedida e que no nosso regulamento do Conselho diz que para manter a paridade entre representantes da sociedade civil organizada e representantes do Poder Executivo, quando um está impedido, a gente acaba retirando um outro membro representante da sociedade e vice-versa, para manter a paridade. E, por isso, o conselheiro Edemar Sorato acabará participando somente do primeiro processo, que acredito até que seja o processo mais complexo. Feitas essas considerações, apregou de imediato para julgamento o recurso voluntário 634534 de 2022, em que o processo de primeira instância foi o 626541 de 2021. O assunto é um cancelamento de uma notificação fiscal. Perdão, eu estou lendo errado. O recurso voluntário é o 644904 de 2022. O processo de primeira instância foi o 652735 de 2022 também. O assunto é cancelamento de notificação fiscal. O recorrente é Canassa Comércio de Produtos Veterinários Limitada, ME. Conselheira relatora é a doutora Giovana Maria Guise da Silva. Este processo ele foi pautado para ser julgado no mês de maio, mas o procurador, na época, ele peticionou pedindo a retirada da pauta, porque ele já tinha uma audiência aprazada na comarca de Balneário Camboriú. E assim foi feito, foi retirado de pauta para não ofender o princípio da ampla defesa do contraditório, e agora ele retorna para ser julgado. Eu passo então a palavra para a conselheira doutora Giovana Maria Guise da Silva, para que faça a leitura do relatório, sem a manifestação do voto. Está com a palavra, doutora. Obrigada, presidente. Trata-se o presente recurso voluntário protocolado por Canassa Comércio de Produtos Veterinários Limitada, rogando pela reforma da decisão exarada nos autos do processo administrativo 644904, que julgou impugnação administrativa mantendo os autos da infração 423027, autuado Wilson Canassa Roque, e 423029, autuado Canassa Comércio de Produtos Veterinários, bem como as notificações fiscais 423026, Wilson Canassa Roque, e 423028, Canassa Comércio de Produtos Veterinários, ambas exigências originadas da ação fiscal número 239 de 2021. Após noticiar as razões de impugnação do contribuinte impugnante, a autoridade julgadora tratou de expor suas razões de decidir, afastando ponto a ponto as preliminares levantadas. Esclareceu que o decreto 70.235 de 72 não é aplicável ao contencioso tributário do município de Criciúma, isso pela existência da Lei Complementar 237 de 2018, responsável por estabelecer o Código Tributário do município, pelo qual se determinou as regras do contencioso administrativo no âmbito municipal e que, por conta disso, não há que se falar em nulidade pela falta de notificação pessoal. Em relação à alegada ausência de relação entre as pessoas jurídicas fiscalizadas,
Entendeu a autoridade julgadora que o fato de a gestão e o controle de ambas as empresas serem desempenhadas pelo mesmo sócio, bem como ambas empresas utilizarem o mesmo nome fantasia, realizarem transações bancárias entre si e divulgarem na sua rede social a marca com a designação de loja 01 e loja 02, comprovam que, em verdade, uma empresa é extensão da outra. A referida autoridade também afastou a preliminar de nulidade pela identidade dos relatórios fiscais, isso com fundamento no parágrafo 3º do artigo 322 da Lei Complementar 287 de 2018 e a alegação de inconsistência de descrição das atividades principais e secundárias, entendendo que esta última não macula o procedimento administrativo realizado, pois não está relacionado aos elementos constitutivos do crédito tributário, artigo 142 do CTN. No mérito, a autoridade apresentou jurisprudências que tratam sobre o procedimento de arbitramento nos casos de omissão pelo sujeito passivo, bem como sobre o ônus da prova de que os valores utilizados pelo fisco não condizem com a realidade, concluindo que não há como identificar a apuração da diferença pretendida pelas impugnantes, justamente porque o arbitramento foi necessário pela não apresentação de escrituração contábil e demais documentos pelas contribuintes. Outro sim, já tendo as notas fiscais de entrada e saída sido confrontadas e excluídas as rubricas relativas aos empréstimos e financiamentos, sem que as impugnantes demonstrassem fielmente o contrário, deve ser mantido o arbitramento. Quanto ao requerimento, só para pontuar, esse é o relatório da autoridade de primeira instância. Quanto ao requerimento de diligências, a realização é uma faculdade da autoridade julgadora competente, a teor do disposto no artigo 144 da Lei Complementar 187 de 2018, não se aplicando à via administrativa municipal o decreto 70.235 de 72. Em relação à insurgência da impugnante quanto à multa qualificada sob a alegação de multa confiscatória, tratou de esclarecer que a multa imposta pela fiscalização municipal observou o regramento legal vigente mais benéfico e que sequer superou 100% da obrigação principal. E resignado, o recorrente traz seu apelo a este Conselho, aduzindo literalmente os mesmos argumentos elencados por ocasião da apresentação da impugnação administrativa, transcritos acima. Encaminhado o processo para a réplica fiscal, a manifestação foi feita nos seguintes termos: pela reapresentação da mesma petição de impugnação como relatório voluntário, pela ausência de fatos novos ou de fundamentos que tenham o condão de modificar o entendimento que embasou o lançamento do crédito tributário, a autoridade administrativa opta por não apresentar de forma pormenorizada aprofundamentos teóricos relativos à notificação. Ademais, a falta de contraposição aos argumentos jurídicos trazidos pelo julgador de primeira instância, por si só, já seria suficiente para o não conhecimento do recurso pelo Conselho de Contribuintes, uma vez que notória afronta ao princípio da dialeticidade. Na sequência, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral do Município para consubstanciar competente parecer jurídico tributário. A Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso com base nos argumentos trazidos no julgamento de primeira instância. É o relatório. Obrigado, doutora Giovana. Eu passo, então, de imediato a palavra ao doutor Gilberto de Souza Júnior, para que faça suas considerações num período de até 15 minutos, sem a parte, doutor. O senhor fique à vontade, a nossa formalidade aqui ela é moderada, não é aquela formalidade absoluta, né? Então, o senhor fique à vontade para utilizar a palavra durante até 15 minutos, sem a parte. Ok. Desejar um bom dia. Cumprimentar a relatora, aproveitar e cumprimentar os amigos. Prometo ser breve, porque já é um processo que ele está bem enxuto. O que se trata aqui são valores depositados na cooperativa dos recorrentes oriundos de transações econômicas diferentes do ISS. Por quê? Eu já coloquei na defesa e no recurso voluntário. Se vocês perceberem, inclusive eu juntei uma tabela, vocês provavelmente tiveram acesso, nenhum dos valores daquelas tabelas, eles condizem com os valores transferidos. Outro ponto importante, todos os valores constantes
restantes na aplicação da multa foram transferidos do Banco Santander para a cooperativa. Todos eles, Banco Santander para a cooperativa. Por desorganização, talvez, mas era uma conta que era usada para praticamente tudo. O pai do Sr. Wilson depositava dinheiro, já foi citado que foi excluído no caso. A mãe do Sr. Wilson depositava dinheiro. Ele tem algumas plantações de soja no Paraná que eram depositados dinheiro naquela conta. E por que ele fazia essa transferência do Santander para a cooperativa? Porque ele tem 2 financiamentos no Santander, um de R$300 mil, um de 250, R$200 mil, que todo dia 10 caía R$20 mil de uma conta e R$13 mil da outra. A Canaça e a Wilson Roque hoje tem 30 e alguns funcionários, se não me engano. E a prioridade sempre foi pagar os funcionários, fornecedores, impostos e tudo mais. Ele deixava isso aqui por último. O dinheiro que entrava no Santander, ele jogava para a cooperativa para fazer esse pagamento. Tanto é que todos os valores vieram do Santander. Tá? Como eu já explicitei ali, não tem nenhum trabalho, nenhum serviço de R$3 mil, de R$5 mil redondo. Não existe um valor, se você pegar nas notas, inclusive, que ele pagou o devido tributo, vão ser sempre notas quebradas. Não uma nota de 3 mil, 5 mil, 1.500, 1.000, 2.000. Como disse ele, né? Queria eu estar fazendo tanto serviço para ganhar 3 mil, 5 mil, 8 mil. Ainda mais hoje que tem uma pet shop cada canto. Bom, dito isso, o que eu peço a Vossa Excelência que analisem profundamente essa transferência do Santander para a cooperativa nesses valores inteiros. Ou seja, você deve ter cachorro, pet shop e tal, que levam ao pet, que levam ao veterinário. Dificilmente alguém gasta 5 mil reais num serviço. Dificilmente alguém gasta 3 mil reais, 1.000 reais, 1.500. Ah, beleza, eu tenho cachorro, a gente tem cachorro no sítio. Esse dia foi atropelado, nós gastamos 4.500 reais. Por quê? Porque teve que fazer tudo que não dava para o cachorro. Infelizmente o cachorro acabou falecendo. Mas esses valores, eles não são valores picados. Vou comprar um pacote de ração, 150 reais, vai, 150 reais lá. E por outro lado também, se eu estou fazendo algo errado, cobrando esses valores sem a devida compensação dos impostos, eu ia pedir direto para o meu cliente, tu deposita naquela conta da cooperativa ali, porque... Mas não, entrava na conta do Santander. Os impostos foram recolhidos na entrada dessa conta do Santander. Ele simplesmente fez a transferência para a cooperativa. Todas as transferências foram do Santander para a cooperativa. Então é o primeiro ponto que chama atenção e que tem que ser bem colocado. O segundo ponto a relatora explicou muito detalhado ali, muito bem, que foram feitos por arbitramento, porque não se chegou a um valor de venda. Essas vendas, elas sim foram tiradas nota fiscal de serviço, nota fiscal de venda. Hoje o serviço ele é, digamos, menos de 10% de uma pet shop, de uma clínica. O que é o que se vende lá? Que se vende e se vende bem? É o filhote, é a ração, é o peixinho, é a tartaruga, é os brinquedinhos. Tanto é que hoje não compensa você ter um pet shop para lavar cachorro. Você vai pagar 70, 80 reais por mês
e é o que vai gastar com funcionário, com... Por que se tem pet shop? Para o cliente ir lá e falar, não, eu quero, já vou aproveitar e vou levar uma roupinha, uma ração, isso aqui, aquilo ali e tal. Isso aí já foi devidamente tirado a nota fiscal da venda do serviço. E o erro dele justamente foi ter transferido esses valores do Santander para a cooperativa. Tá? Então, é o que eu peço para que os senhores analisem e por outro lado também é uma empresa que está há vários anos no mercado, nunca teve problemas com o fisco, tem emprega bastante gente. Então acho que isso tudo deve ser levado em consideração na hora de uma suposta aplicação de pena e de multa. Por mim, hoje, é isso aí. Eu dispenso o restante do meu tempo e agradeço aos senhores pela conversa. Doutor Diomar, muito obrigado pelas suas considerações. Peço que o senhor se mantenha sentado à mesa, porque se algum conselheiro, depois dos debates, suscitar alguma dúvida, o senhor já está aí para nos esclarecer. Então, eu retorno a palavra para a conselheira doutora Giovana Maria, para que faça a continuidade da leitura, agora com o seu voto, manifestação do seu voto. Ok. Eu segui ali os tópicos mais ou menos conforme o recurso apresentado para ficar organizado. Então, das preliminares arguidas, da anulidade das notificações. Conforme bem pontuou a julgadora de primeira instância, no âmbito do município de Criciúma, o processo administrativo fiscal é regido pela Lei Complementar 287 de 2018, que é o Código Tributário Municipal, subsidiariamente pela Lei 7.816 de 2020, que trata de normas gerais de processo administrativo, e pelo Código de Processo Civil, não se aplicando o Decreto Federal 70.235 de 72, o qual rege o processo administrativo dos créditos tributários da União. Nos termos do artigo 129, inciso 2 da Lei Complementar 287, as notificações podem se dar, dentre outras formas, por carta registrada com aviso de recebimento, AR, datado e firmado pelo destinatário ou alguém de seu domicílio. No caso, o termo de início da fiscalização, TIF, número 239 de 2021, foi remetido ao endereço fiscal da empresa Wilson Canassa Rock ME, por carta registrada, sendo recebida em 18 de novembro de 2021 pelo próprio sócio administrador de ambas, com assinatura exarada, conforme se demonstra nas folhas 61 e 62 da decisão de primeira instância, que se encontra no processo administrativo 644904. Ademais, foi solicitado às empresas e-mail, telefone e CPF do responsável pelas informações relacionadas à fiscalização, tendo sido repassado ao fisco dados do escritório de contabilidade que os atende. Acerca do reconhecimento do contador como representante da pessoa jurídica com aptidão para receber notificação em nome desta, já se manifestou o Tribunal de Justiça de Santa Catarina em casos análogos. A jurisprudência. Alegada a ausência de notificação acerca do termo de início de fiscalização. Argumento improfícuo. Notificação encaminhada ao endereço cadastral da contribuinte e recebida por pessoa que se identificou como responsável perante o fiscal de tributos. Documento que também foi remetido à empresa responsável pela respectiva contabilidade. Irregularidade no procedimento fiscal não constatada. Tem outro precedente que eu vou passar para não ficar muito longo. Ademais, todo o contraditório foi exercido pelas empresas a tempo e modo adequados. Da nulidade das notificações. No que tange ao suposto caráter genérico do relatório fiscal e falta de diferenciação entre as pessoas jurídicas Canassa Comércio de Produtos Veterinários e Wilson Canassa Rock ME, os fatos assinalados na réplica da autoridade fiscal e os documentos que a acompanham demonstram que uma é extensão da outra, haja vista que a gestão e o controle das empresas são desempenhados pelo mesmo sócio. Utilização do mesmo nome fantasia, transações bancárias entre contas e divulgação da marca na mesma rede social com designação de loja 01 e 02. Ademais, nos termos do parágrafo 3º do artigo 322 da Lei Complementar 287 de 2018, a ação fiscal poderá envolver um ou mais contribuintes. Desse modo, em caso, tendo a mesma ação fiscal envolvido um único conglomerado empresarial com confusão patrimonial, não há nulidade no fato de os relatórios fiscais serem idênticos. No mais, a mera inconsistência da descrição das atividades principais e secundárias no preâmbulo do relatório fiscal circunstanciado
não macula o procedimento administrativo, pois não está relacionado aos elementos constitutivos do crédito tributário, artigo 142 do CTN. Passo ao mérito. Quanto aos valores arbitrados, alega a recorrente que a fiscalização considerou como prestação de serviços valores transferidos entre as pessoas jurídicas fiscalizadas em razão de auxílio entre as empresas para o cumprimento de obrigações financeiras, agravada pela crise da Covid-19. Ocorre que, durante o procedimento fiscal, ante a existência de créditos bancários sem origem identificada e a ausência de escrituração contábil, foi solicitado ao contribuinte, através dos ofícios 621, 639, 640, 666 e 667, esclarecimentos e documentação comprobatória da origem dos créditos e das contrapartidas, com indicação da proporção entre mercadorias vendidas e serviços prestados. Contudo, dadas as respostas vagas e insuficientemente comprovadas, a Auditoria Fiscal se viu obrigada a realizar o lançamento por arbitramento. O artigo 148 do Código Tributário Nacional, artigo 61 do CTN, trata do arbitramento como uma técnica a ser utilizada para definir a base de cálculo do tributo, quando forem omissas ou não mereçam fé as declarações ou documentos dos contribuintes, in verbis. Quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. A técnica do arbitramento é justamente aplicável em situações como a presente, na qual a autoridade tem conhecimento da ocorrência do fato gerador, mas não dispõe de elementos para apurar com exatidão a base de cálculo face à omissão do contribuinte. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Omissão de informações relativas a receitas de prestação de serviços no período objeto da fiscalização. Possibilidade de arbitramento com base no artigo 148 do CTN. Presunção de legitimidade do lançamento, não infirmada por prova bastante em sentido contrário. É certo que a técnica de arbitramento não garante o valor exato da prestação de serviços, que somente seria possível com a apresentação comprobatória dos valores pelo próprio contribuinte. O que se admite é que o montante alcançado seja o mais próximo do montante real e, nesse ponto, restou satisfatoriamente cumprido por meio do regular procedimento fiscal. Vale realçar que o ônus da prova de que os valores utilizados pelo fisco não condizem com a realidade cabia ao contribuinte, como se colhe do julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelo da empresa autora, a afirmação de que o julgamento antecipado da lei de... Deixa eu pular a parte de preliminares. Lançamento por arbitramento, artigo 148 do CTN. Aduzida a inadequação da base de cálculo, tese insubsistente. Montante fixado com razoabilidade. Inexistência demais de prova suficiente para contrapor o critério adotado pela arbitragem. Ônus que incumbia a empresa apelante, contribuinte que, conquanto notificado, inclusive oferecendo defesa, não apresentou os documentos solicitados pelos agentes fiscais. O Código Tributário Municipal está em conformidade com o entendimento jurisprudencial. Artigo 140. O contribuinte, o responsável e o infrator poderão impugnar qualquer exigência fiscal, independentemente de prévio depósito, tendo prazo de 30 dias contados da data da notificação do auto de infração, mediante defesa escrita e juntada dos documentos comprobatórios das razões apresentadas. A impugnação será dirigida em petição à autoridade julgadora de primeira instância e deverá conter a qualificação, número da notificação, matéria de fato ou de direito em que se fundamenta e as provas do alegado e a indicação das diligências que pretendam sejam efetuadas com os motivos que a justifiquem. Ora, não há como identificar a apuração da diferença pretendida pelas impugnantes, justamente porque o arbitramento foi necessário pela não apresentação de escrituração contábil e demais documentos pelas contribuintes. Outro sim, já tendo as notas fiscais de entrada e saída sido confrontadas e excluídas as rubricas relativas aos empréstimos e financiamentos, sem que as impugnantes demonstrassem fielmente o contrário, deve ser mantido o arbitramento. Quanto ao requerimento de diligências, a realização é uma faculdade da autoridade julgadora competente, ao teor do disposto do artigo 144 da Lei Complementar 187 de 2018, não se aplicando à via administrativa municipal o Decreto Federal 70.235. Assim sendo, pelas razões já expostas, entendo que o processo contencioso está apto. Essa parte tem que ser. Quanto à multa. Na situação presente, tem-se que houve a imputação de multa de ofício por sonegação fiscal.
haja vista a omissão deliberada da prestação de serviços sem emissão de documentos fiscais e escrituração, ensejando até mesmo representação fiscal da ação penal junto ao Ministério Público. Para tais situações, o CTM, em seu artigo 78.3, à época dos fatos geradores, 2017 a outubro de 2021, previa a aplicação de multa qualificada em 100%. Artigo 78. A falta de pagamento no prazo legal do tributo municipal, bem como de débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Municipal, sujeitará o contribuinte a multa de mora a ser calculada sobre o valor do débito corrigido monetariamente. Inciso 3. De 100% quando se referir a débitos lançados através de notificação fiscal proveniente de fraude ou omissão que visem a sonegação de tributos. No entanto, o referido dispositivo foi alterado pela Lei Complementar 459, de 19 de maio de 2022, a qual incluiu os artigos 78A, B e C, a Lei Complementar 287, de 2018, passando a dispor que a multa por sonegação era de 50%, calculada sobre o valor corrigido monetariamente. No caso presente, verifica-se que a multa já está imposta com base na lei mais benéfica ao contribuinte, fundamentada no artigo 78A, combinado com o artigo 78B1 da Lei Complementar 287 de 2018, isto é, em 50%, justamente atendendo o disposto no artigo 106C do CTN, o qual estabelece que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito que lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. E no entendimento do STF, são só confiscatórias aquelas multas que ultrapassem 100% do valor do tributo devido. Vale salientar que a multa tributária tem caráter sancionatório, deve ser levada exatamente para desestimular o descumprimento legal sob pena de ser compensador ou pequeno risco, não valendo a arguição de caráter confiscatório. Logo, tendo a multa imposta observado o regramento municipal vigente mais benéfico, e estando devidamente fundamentadas as razões ensejadoras de sua aplicação, merece ser mantida nos exatos termos. Isto posto, feitas tais considerações, voto pelo desprovimento do recurso. Doutora Giovana, então a senhora vota pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento. Exato. Obrigado, doutora. Eu passo a matéria para discussão entre os conselheiros. Fiquem à vontade para discutir. Tinha só um questionamento. Há um pedido de diligência dentro do processo. Qual seria o objetivo da diligência? Conseguir um tempo maior para conseguir confrontar esses valores que saíram do Santander, que são uma lista muito extensa, os valores que saíram do Santander para a cooperativa, e ver naquele dia, vamos supor, no dia 13, entrou R$3.000. Foi tirado a nota, se foi serviço ou venda, e aí sim poder fazer uma tabela para dizer, olha, nesse dia o que foi feito de serviço foi R$1.000, não R$3.000 que entrou, que foi transferido do Santander para a cooperativa, entendeu? Que a gente conseguiria chegar a um valor mais próximo. Estou dizendo que não existam um ou alguns serviços que não foram pagos, longe disso. Só que não foi o valor que está sendo cobrado, o valor que foi colocado por arbitrariamente. Só que para fazer isso aí, talvez precisaria até um perito. Por isso que eu pedi essa diligência, para ter um pouco mais de tempo para fazer montar essa perícia para entregar pronto essa planilha. Não? Posso? Da vez primeiro, né? Nós damos. Eu vou pedir alguns esclarecimentos aqui para me ambientar um pouquinho melhor. Doutora, a senhora falou que o representante foi notificado e depois o contador. Foi notificado o representante, aí foi pedido dados, CPF, endereço, para comunicação formal, né, e-mail, e aí foi passado o dado da assessoria contábil. E aí os próximos... Foram todos pela assessoria contábil. Pela assessoria indicada pelo contribuinte. Isso, exatamente. Até tem aqui, se tu quiser, o print das notificações certinho. Está constando no processo, eu acredito. E essa situação ali, aquelas diligências, elas foram realizadas
antes ou durante o procedimento de arbitramento? Na verdade, Foi, não, porque não pelo que eu foram entendi realizadas. Não, tem umas diligências Ah, tá ali durante a ação fiscal, né? que são mencionadas no seu voto, Isso, é durante a ação fiscal. Daí. durante a ação fiscal. E aí Sim, dela foi decorreu o antes. arbitramento. Isso, aí depois que teve procedimento de impugnação, recurso, tudo. Daí durante esse procedimento não foi mais deferida a diligência. Durante o arbitramento? Não, aí na época da ação fiscal, sim, teve pedidos por ofício ali para a empresa. Na época da ação fiscal, tá. Da ação Mas fiscal. feita a ação fiscal, foi iniciado um procedimento de arbitramento? Não, foi feito o arbitramento no procedimento da ação fiscal. É que assim, eu olhei o processo como um todo, ele é eletrônico, ele não está aqui. Eu não sou bem ambientada na parte dos auditores fiscais, assim, não sei te explicar exatamente o procedimento que eles utilizam. Eu fiquei com essa situação na cabeça até por conta do pedido de diligências esse pedido ele foi feito aí agora durante o processo contencioso? Isso, aí ele foi Depois que foi feita a autuação. exatamente, aí não foi mais deferido nem pela autoridade de primeira instância, nem agora no recurso. Então, o que eu entendi ali é, durante o procedimento fiscal, a não apresentação de livros contábeis, etc., levou ao arbitramento. O fiscal fez o arbitramento com base na movimentação financeira, apresentada a impugnação, ele impugnou por novas diligências para tentar esclarecer e em primeira instância foi negado a essas novas diligências. Ali durante a ação fiscal, que daí é o procedimento eletrônico, aí houve, né, uma comunicação entre empresa e fisco ali por algumas vezes, solicitando informações. Eu não me senti muito à vontade de votar. Eu poderia pegar Sem dúvida. pegar em vista. Eu fiquei com a dúvida com relação assim à sequência, porque me pareceu que o requerimento de diligências não foi feito dentro do procedimento de arbitramento, mas já dentro do contencioso administrativo tributário. Aí a ação fiscal, ela vai estar toda no sistema Fly, tá, doutor? Aí depois nós nos organizamos aqui para ele ter acesso na íntegra ao processo. Porque a impugnação e o recurso voluntário. É provável, até bom que se faça tire essa dúvida, doutor Ryan, para de fato não fazermos um julgamento aqui na dúvida, né? Mas provavelmente o que aconteceu foi o seguinte: essa pedido de diligência foi deferido lá durante o processo de notificação da auditoria, e a resposta, pelo que eu entendi, inclusive resultou numa diminuição do valor inicialmente previsto, tanto que ele tira algumas rubricas lá de empréstimos, alguma coisa nesse sentido. Tá, durante foi feito então o termo de início de fiscalização e esse pedido de diligências teria sido formulado antes mesmo do arbitramento. Antes mesmo do arbitramento. E aí o que acontece? Provavelmente, diante dessa situação de uma incerteza, o auditor deve então ter iniciado um novo processo para cumprir as formalidades lá, que tem que ter um processo de arbitramento, né? E nesse processo de arbitramento ele incluiu inclusive essas informações que chegaram a ele, né? Mas é importante que se tenha, eu também não tenho essa certeza, eu estou concluindo pela escuta da leitura do relatório. Então, acho que é realmente importante que se peça a vista do processo. Então, defiro o pedido de vistas. O recorrente se apresentou sustentação moral mediante o seu procurador, Dr. Diomar Gilberto de Souza Júnior, AB 5071. O conselheiro Ryan Biava Rocha pediu vistas do processo. Presidente, só a questão, a continuidade do julgamento fica no mesmo conselheiro ou o Rafael assume? Doutor Éder Sorado. Eu tenho que ter, eu concluo esse julgamento. Exatamente, esse julgamento, porque senão nós Tá. teríamos Eu gostaria que após a vista do Dr. Ryan eu também tivesse acesso ao processo. Eu posso... Pode liberar para os dois juntos. O virtual eu consigo liberar para os dois. Pode ser. Eu quero, na verdade, eu quero aquela parte eletrônica do auto do prazer. Então tá. Essa virtual é tranquilo. O que não vou conseguir fazer simultaneamente é o físico, né? Não, eu só quero aquela lá. Tá, depois a gente entra em contato com o senhor para passar o procedimento. Ok. Doutor Diomar, o senhor fique à vontade se quiser continuar aqui na sessão. Nós temos mais 2 processos, né? Se quiser também se retirar, fique à vontade. Uma outra situação para resolver aqui na prefeitura, eu vou Fique à vontade. Doutor Agradeço Éder, da mesma forma eu falo ao senhor, os próximos 2 processos, o senhor, como a Antonella está impedida, a gente vai pedir para o senhor se retirar do julgamento. Mas o senhor fique à vontade, será um prazer se o senhor continuar aqui com a gente, até porque eu acredito que sejam 2 processos bem rápidos. Assim.
Vou ficar até o final. Então tá bom. Aprender um pouquinho com vocês. Doutor Gilmar, Peruque, obrigado pela presença de vocês aí. Então, apregou de imediato para julgamento. O processo, a doutora Antonella também está impedida. O recurso voluntário 643924 de 2022, processo de primeira instância é o 638272 de 2022. O assunto é isenção de IPTU. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, doutor. O recorrente é Marcelo Arthur Ferreira. A relatora conselheira Giovana Maria Guise da Silva. Está impedida a Antonella Ribe, e para manter a paridade, então, eu solicito que o doutor Edemar Sorato não faça parte do julgamento. Passo a palavra, então, de imediato à doutora Giovana, para que faça a leitura do relatório, e como nós não temos sustentação oral, a senhora já pode, na sequência, manifestação do seu voto. Certo. Trata-se o presente recurso voluntário protocolado por Marcelo Arthur Ferreira, rogando pela reforma da decisão exarada nos autos do processo administrativo 638272 de 2022, para que seja declarado isento de IPTU do cadastro municipal 95678, referente ao exercício de 2022. Através do processo administrativo número 637143 de 2022 em apenso, o contribuinte postulou isenção do IPTU referente ao ano de 2022 para o cadastro supracitado, pugnando pela utilização da mesma documentação utilizada no ano de 2021, qual seja cópia da CTPS em nome de Marcelo Arthur Ferreira, comprovante de residência em nome de Marcelo Arthur Ferreira, cópia do parecer administrativo deferindo a isenção para o ano de 2021, cópia da certidão de nascimento de Mateu Luca Presler Ferreira, do qual é genitor, recibo de pagamento em nome de Annelise Praim Presler, que é companheira do requerente, cópia da CNH do Marcelo Arthur Ferreira, cópia da CNH de Annelise Praim Presler. Em suas razões, sustentou ser beneficiário da isenção tributária com fundamento no artigo 3º da Lei Complementar 305 de 2018, renda familiar de até 2 salários mínimos. A comissão responsável decidiu pelo indeferimento do pedido formulado sob fundamento de intempestividade, eis que a renovação deve ser protocolada até o último dia útil do mês de março, conforme dispõe o artigo 5º da Lei Complementar 305 de 2018, em decorrência do princípio da legalidade, tendo a decisão tomada pela autoridade julgadora sido fundamentada nos mesmos termos. E resignado, o recorrente traz seu apelo a este Conselho, reforçando o atendimento aos requisitos para a isenção tributária, a difícil condição do casal, e colacionando decisão proferida por este Conselho Municipal de Contribuintes no recurso voluntário 579983 de 2020, apresentado por Terezinha Mondardo Meller, o qual teve êxito em pleito da mesma natureza. Através da réplica das razões recursais, a comissão responsável manteve seu posicionamento, opinando pela manutenção do lançamento de IPTU para o ano de 2022. Na sequência, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral do Município para consubstanciar competente parecer jurídico-tributário. A Procuradoria opinou pelo provimento do recurso, demonstrando a divergência doutrinária existente acerca da natureza do ato que concede a isenção, porém, adotando o posicionamento pela coerência da atividade estatal e segurança jurídica ante o entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Após as manifestações, a coordenadora do CMC encaminhou o processo para decisão de segunda instância. Não obstante já tivesse o presente processo pautado para julgamento no mês de abril, ao ultrapassar a questão da extemporaneidade do pedido de isenção, entendi prematuro o julgamento do feito. Não desconheço que nos termos da Lei Complementar 305 de 2018, a documentação apresentada como o primeiro pedido de isenção poderá servir para os demais exercícios, devendo o requerimento de renovação da isenção referir-se àquela documentação. No entanto, também é prerrogativa desta relatora solicitar complementação da documentação se entender oportuno, conforme dispõe o CTM, artigo 159. A autoridade julgadora poderá converter o julgamento em diligência, determinar a produção de provas ou proceder a qualquer outro meio que julgar cabível para formar sua convicção. Ocorre que o pedido foi embasado precisamente no dispositivo acerca da renda familiar, a qual deve ser inferior a 2 salários mínimos. O requerente utiliza-se de cópias de sua CTPS utilizada no período de isenção da competência de 2021, a qual demonstra ausência de registrativo, e cópia de recibo de pagamento de sua esposa, companheira, referente ao mês de março de 2022. No entanto, como a ausência de carteira assinada não significa por si só ausência de rendimentos, e somado a isso, o
O endereço recorrente no edifício Helena, localizado no bairro Michel, com bom padrão construtivo, levam a ter incompatibilidade com a renda informada, entende pela abertura do prazo para que o requerente anexasse cópia atualizada da carteira de trabalho e cópia de sua declaração de imposto de renda referente à competência 2022 ou a declaração de isento emitida pela Receita Federal. Cumprida a diligência, o processo retornou para julgamento. É o relatório, passo aos fundamentos e ao voto. A questão relacionada à tempestividade recursal já foi analisada e confirmada no despacho de folhas 26 a 27. Quanto ao mérito, nota-se que o contribuinte, nos termos do artigo 3º, inciso 2 da Lei Complementar 305 de 2018, preencheu os requisitos para concessão de isenção no ano de 2022. A propósito, vejamos, são isentos do IPTU o proprietário do imóvel que receba renda familiar de até 2 salários mínimos, cujo imóvel não contém área total edificada superior a 150 metros quadrados, com uma única unidade familiar e que seja possuidor de um único imóvel no município, com área territorial de até 600 metros quadrados. Não obstante, tem essa relatora ficado em dúvida quanto ao preenchimento do requisito de renda familiar, após o cumprimento das diligências retromencionadas, entendo por satisfeitos os requisitos. Isto porque não há vínculo laboral ativo nos registros constantes na CTPS do recorrente, e o mesmo anexou a declaração de isenção de imposto de renda nos termos da Lei 7.115 de 83. Quanto aos registros da carteira de trabalho digital, esclareço que, apesar de aberta a inscrição realizada por Mantecorp Logística, Distribuição e Comércio S.A., na carteira física, a baixa desse registro em nome de Hipermarcas S.A. Em consulta ao sítio eletrônico da Hypera Pharma, constata-se que esta era nominada Hipermarcas S.A. e adquiriu a Mantecorp em 2011. Como há registro de baixa em relação ao contrato que vigorou entre 3 de maio de 2010 a 1º de junho de 2015, em nome de Hypera S.A., sendo que o início do contrato com a Mantecorp também é de 3 de maio de 2010, entende ausente registro ativo. Portanto, incontroverso que o recorrente, na época do lançamento dos débitos de IPTU, comprovou os requisitos materiais para a concessão da isenção. No que se refere ao requerimento extemporâneo para a isenção, termo que utilizarei para não confundir com a tempestividade das peças recursais, adotarei precedente deste Conselho Municipal de Contribuintes, em consonância com o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Contribuinte que reunia, à época do lançamento dos débitos de IPTU, os requisitos exigidos para reconhecimento do benefício fiscal, previsto na Lei Municipal 2584 de 41, inegável direito à isenção tributária. Ainda, para evitar tautologia, colaciono excerto da decisão vencedora do ex-conselheiro William Pérez Bittencourt, no processo de segunda instância 579-983 de 2020. Aí eu menciono ali as decisões do precedente já tomadas por este Conselho Municipal de Contribuintes. Eu não vou fazer a leitura porque não acho necessário. Isto posto, feitas tais considerações, apoio a pretensão recursal do contribuinte para concessão de isenção do pagamento de IPTU relativo ao exercício de 2022, uma vez que, independentemente do cumprimento dos requisitos formais na época do lançamento dos tributos, o recorrente preenche os requisitos materiais para a concessão do benefício da isenção relativo aos exercícios em referência. É como voto. A senhora então vota pelo conhecimento do recurso voluntário, no seu método da provimento para conceder a isenção solicitada pelo recorrente Marcelo Arthur Ferreira. Isso? Exatamente. Antes de mais nada, eu questiono ao conselheiro Raia se o processo próximo, que o senhor é relator, se ele é muito semelhante, se nós poderíamos fazer uma votação em bloco nesses dois. O que for decidido nesse, a gente cola no outro lá. É bem semelhante quase, mesmo. pelo que eu vi, é quase igual. O único detalhe é que eu até estava conferindo isso agora, porque eu acho que eu escrevi, eu segui uma linha de raciocínio, e eu acho que o dispositivo que eu coloquei eu fiz de forma equivocada. Deixa eu só tirar essa dúvida antes de eu responder. Eventualmente até possa fazer uma correção, né? Eu informo já, aproveitando o ensejo, existia esse dispositivo no nosso Código Tributário que estava não consoante com o que o Judiciário entende, com a doutrina está entendendo. Então já está em vias de ser encaminhado para a Câmara de Vereadores uma alteração no nosso Código para evitarmos processos como esse, né? Porque é quase pacífico que não há o que se fazer, né? Ainda que
que ele não entrou com o pedido preso no tempo estipulado pelo código, ele tinha todos os requisitos à época, né? O meu voto é tudo semelhante ao doutor Giovana, com a exceção de que eu não estou acolhendo o pedido do mérito recursal para deferir a isenção, mas para devolver o processo para que a comissão faça uma nova análise. Porque nesse caso aqui, o único ponto foi realmente a intempestividade e o cumprimento dos requisitos legais de fato não foram analisados. Então, eu não vou entrar nesse mérito porque não foi objeto do recurso. Pergunto aos conselheiros se podemos fazer assim, já fazer a votação nesse sentido, de por unanimidade, deferir os dois processos, mas fazer a observação de que no processo do Dr. Raia, que é o 651829, há a situação de que deve ser baixado para que a comissão faça a análise da documentação para verificar se tem a... Ela faz o pedido de isenção em relação a 2022 e demais anos. Então, assim, são várias etapas que precisam ser cumpridas. Então, vamos fazer. Em ambos os processos, por unanimidade de votos, decididos pelo conhecimento e no mérito da provimento ao recurso. No segundo, pode ser provimento ao recurso, para baixar o processo, a comissão... Como é o nome? A comissão de verificação de isenção, né? De análise, processamento e julgamento de pedidos de isenção e imunidade de tributos. Tratado. Processamento, análises e julgamentos de pedidos de isenção e imunidade de tributos. Podia ter uma sigla. Para análise da documentação e do pedido. Só uma pergunta. Uma vez cumprida, ela já fica extinta? Se por acaso ela diz, não, você não precisa dos pré-requisitos, vai ser indeferido. Aí, eventualmente, abre-se um novo prazo para ela fazer uma impugnação. Ela comprovando já com provimento. Comprovando, automaticamente acaba, concede-se a isenção, né? E concede o lançamento. Do pedido? Análise do pedido e documentação. Documentação do pedido. Documentação e do pedido. Então, agradeço a presença de todos. Eu acredito que por segurança nossa, seria interessante, naquele processo lá da Canaça, nós mantemos a composição integral do que foi feito aqui hoje. Então, eu já também te chamo para a próxima sessão, Antonella? Na próxima eu não vou sessão, estar doutor aqui, Edemar. se for em agosto. Tá de férias. Aí a gente, eventualmente, se não tiver, a gente deixa para o próximo mês, né? Mas eu entro em contato com os senhores. Se for o caso, no próximo mês eu posso voltar para o mês seguinte. Né? Então tá, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.